O Museu Antropológico Diretor Pestana foi fundado em 25 de maio de 1961, com o objetivo de preservar a memória regional e promover a cultura, a educação e o lazer. Inicialmente vinculado à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Juí, hoje é mantido pela Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado. O museu possui expressivo acervo audiovisual, iconográfico, sonoro, bibliográfico, cartográfico, textual e tridimensional, se constituindo em um dos principais museus do Rio Grande do Sul. Atualmente, o museu é organizado em 3 divisões que realizam trabalhos de preservação, pesquisa e comunicação, de acordo com as suas especificidades. O acervo documental é composto por documentos textuais, bibliográficos e cartográficos, organizados em arquivos e coleções. Estes objetivam preservar a história da FIDENE, do município de Juí, do sindicalismo, do cooperativismo, dos povos indígenas do Rio Grande do Sul e dos municípios da região. Em sua hemeroteca, preserva jornais produzidos no município de Juí, de cunho histórico e político, que apresentam temáticas relacionadas aos índios e patrimônio histórico-cultural. O acervo iconográfico e sonoro é composto por fotografias, negativos flexíveis, negativos de vidro, discos, fitas e filmes. O acervo museológico é composto por mais de 30 mil peças, disponibilizado ao público através de exposições. As exposições mostram o museu como um espaço vivo, o lugar dos objetos produzidos e utilizados pelo homem em sua caminhada. Durante esse período, todas as atividades do museu encontram-se no formato online, e dentro dessa experiência, te convidamos a nos acompanhar em um passeio guiado pela exposição de longa duração. Seja bem-vindo ao Museu Antropológico Diretor Pestana e desejamos uma excelente visitação. A exposição de longa duração tem o objetivo de valorizar a trajetória humana em Ijuí e região, evidenciando, do ponto de vista da cultura material e imaterial, as soluções encontradas por essa população para se organizar em sociedade. Por volta de 2.000 anos AP, chegaram ao estado grupos pertencentes às famílias linguísticas Tupi-Guarani, que eram agricultores, e Macro-G, horticultores. São grupos mais sedentários, viviam em aldeias e constituíam sociedades mais complexas. Machados, raspadores, moendas, mãos de pilão, adornos de pedra lascada e polida, bem como utensílios de cerâmica, dão uma noção da vida dos primeiros povos indígenas do estado. O contato com a cultura ocidental cristã é abordado através de imagens do período jesuítico-guarani. As missões foram idealizadas pelos padres jesuítas com o objetivo de expandir a religião católica entre os índios da bacia do Rio da Prata. Nas reduções, o uso da terra era coletivo, supervisionado pelos jesuítas. A arte sacra missioneira exposta neste núcleo expositivo também é preservada pelo museu. São esculturas datadas dos séculos XVII e XVIII que remetem diretamente à produção artística do tempo das missões jesuíticas no Rio Grande do Sul, representando um dos legados deixados no período. Neste espaço, abordamos as atuais culturas indígenas do Rio Grande do Sul. Através de fotografias e peças de artesanato, temos uma noção da cultura dos povos Caigangue, Guarani e Charrua. De acordo com o IBGE, a população indígena no estado é de 32.989 habitantes. Dados da Secretaria Especial da Saúde Indígena indicam que 90,6% são Caigangue, 9,2% Guarani e 0,2% Charrua. Caigangue, Guarani e Charrua existem como culturas diferenciadas. Eles mantêm a identidade étnica, a língua e os costumes. Seguindo a trajetória do homem em nossa região,
temos a presença no século XIX de africanos, afrodescendentes e caboclos ocupando este território. A população de africanos afrodescendentes da região noroeste tem origem no comércio de escravos da África para a América, estabelecido desde o século XVI. A chegada desta população de imigrantes forçados no noroeste, inserida nas primeiras décadas do século XIX. Reconstituir a presença do africano e do afro-brasileiro nos atuais limites políticos do município de Juí é tarefa desafiadora, uma vez que a fundação oficial da colônia ocorreu apenas com o advento da República, logo após o término da escravidão brasileira. Caboclo. A palavra de origem tupi é a designação do indivíduo gerado a partir da miscigenação do branco com o indígena. Na região, o termo caboclo é utilizado para indicar os mestiços que se dedicavam ao extrativismo de erva mate, também chamados de nacionais. Os caboclos eram agricultores que detinham um uso, mas não a propriedade da terra. A partir do final do século XIX, mais precisamente 1890, onde se juntam aos grupos aqui existentes imigrantes e descendentes de imigrantes europeus, bem como luso-brasileiros, na então colônia Ijuí. Em 1896, da população total, 53% eram nascidos no Brasil e 47% estrangeiros. Superadas as dificuldades iniciais e com aproximadamente 25 mil habitantes, em 1912 a colônia Ijuí foi elevada à condição de município. A atividade agropecuária foi a base econômica de Juí. Nas primeiras décadas, ela foi essencialmente baseada na mão de obra familiar, praticada com instrumentos rudimentares manuais ou movidos por tração animal. Neste espaço, mostramos equipamentos, prensa de banha, tacho de cobre, mantegueira, desnatadeiras, entre outros, usados no processamento e beneficiamento dos produtos animais e vegetais para consumo da família e, esporadicamente, venda do excedente. Com a abertura da ferrovia em 1911, instalaram-se as primeiras fabriquetas voltadas especialmente para satisfazer as necessidades da agricultura e do consumo humano. A maioria dessas se desenvolve no meio rural, movidas por rodas d'água ou por máquinas a vapor, alimentadas por lenha. O comércio em Ijuí começa com os bolichos, pequenos armazéns de secos e molhados que vendiam gêneros de primeira necessidade. Alguns deles atingem prosperidade e se transformam em casas de comércio ou casas de negócios, que além do básico normalmente faziam a intermediação de venda de produtos coloniais entre os colonos e atacadistas de Ijuí e Cruz Alta. Setores de prestação de serviços foram fundamentais para o desenvolvimento de Ijuí. Profissionais liberais, os serviços ligados à saúde, os fotógrafos, os bancos, entre outros. A diversidade étnica proporcionou a Ijuí uma pluralidade musical. Aos sons indígenas, afros e caboclos, alinharam-se os ritmos, sons e instrumentos vindos com a imigração europeia. Cada grupo, dentro de sua cultura e valores, criou espaços sociais para o lazer. Tais locais eram geralmente ligados à família e à religião. Festas de igreja, carreiradas, visitas a parentes e amigos, piqueniques, jogo de bocha e bolão no salão da igreja ou no clube.
Os brinquedos tradicionais também estão presentes. A história do ensino em Ijuí também é lembrada na exposição. A maioria das escolas foi, por um longo período, comunitária, e as aulas ministradas na língua do grupo étnico a qual estavam inseridas. A partir de 1918 e mais intensamente nos períodos do Estado Novo, é que se consegue a nacionalização do ensino. É também fruto do esforço da comunidade a implantação do ensino superior na região. Em 1956, foi fundada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Juí, hoje Unijuí. A vida dos primeiros moradores de Juí, independente da sua origem étnica, sempre foi muito centrada nas práticas religiosas, que se davam dentro e fora dos lares. Nos costumes, apresentamos objetos ligados à vida social ou cotidiano, de uso geral ou específico. Por fim, temos o núcleo doméstico, para onde convergia toda a essência da sociedade. Nesse espaço, temos uma ambientação com objetos ligados à vida familiar. Com o passar do tempo, as relações sociais e familiares foram se modificando e novos conceitos foram sendo incorporados. Houve a diminuição do número de filhos, o planejamento familiar, o divórcio, a união estável, o casamento homoafetivo, a independência dos filhos e filhas solteiros e o direito da criança e do adolescente. Essa nova família traduz um relacionamento baseado na comunicação emocional, não mais no casamento e no patrimônio. Esperamos que tenham apreciado a visitação e, em momento oportuno, contamos com a sua visita presencial nesse importante espaço que reúne a cultura material e imaterial dos homens e mulheres que construíram Ijuí região.